Pelo que temos discutido até aqui, tudo com o tipo de produto que nós lidamos, de alguma forma fala conosco, ou exibe, né, através de sua forma de funcionamento, de sua forma física, com quais elementos nós conseguimos trabalhar. Obviamente, esse mostra, ele não parte do objeto, mas parte de mim, de você, de nós. Ele parte da nossa percepção, e a nossa percepção entende os atributos desse objeto, como podem funcionar, ou que tipo de atributos podem ser úteis. Aqueles atributos que, de alguma forma, possuem características que demonstram seu funcionamento, nós estamos chamados de affordances. E aqueles físicos, semânticos e culturais, que de alguma forma demonstram como ele funciona ou como não deveria funcionar, eu chamo de restrições. Porque estas restrições são aqueles filtros negativos no sentido de excludentes, né, que naturalmente eu percebo como não funcionais. Ou restritivos no sentido de que são caminhos bloqueados para o qual eu devia tomar. Este processo, ele acontece na nossa mente de forma automática. São processos que nós não percebemos conscientemente. Então, da mesma forma, quando lidamos com semiótica, ocorre todo um processo para que aquele símbolo ou aquele significante, ele passe a ter significado para mim, né, que eu vou ter estágios de resposta. A minha leitura com relação a produtos ou objetos complexos acontece também. Por isso que temos discutido que ele envolve não só a minha questão cultural, que é amplamente debatida em fóruns de UX, como a cultura, né, de populações influencia mesmo. Nós discutimos isso tanto em affordances quanto restrições. Porém, também a percepção pessoal e individual conta bastante. Aspectos demográficos, aspectos educacionais. A forma como esta pessoa entende. Você pode ter uma pessoa que é muito mais inteligente, com um certo tipo de inteligência matemática, e uma pessoa que é menos. Pode ser um outro tipo de inteligência com relação ao movimento, que uma é mais, outra é menos. Então, o caráter individual, ele também é muito importante. Ao mesmo tempo que nós temos affordances como elementos positivos, no sentido de aditivos para características funcionais que são percebidas, eu posso ter restrições como elementos excludentes que vão direcionar, tentar me mostrar um caminho positivo no sentido de que eu deveria percorrer. Então, em alguns exemplos que já discutimos aqui, nós temos o caso das portas, que mostramos como uma porta como uma barra, né, dos dois lados, em que não há diferença. Ela não me transmite o que eu deveria fazer com essa porta, se é para abrir ou para fechar, e nós resolvemos colocando um push e empurre. Eu tenho que adicionar um elemento a mais. Exatamente porque o elemento de affordance e o elemento restritivo, ele não me diz intuitivamente como isso deveria funcionar. Esse como, o intuitivo, esse processo de entendimento de como as coisas deveriam funcionar, tem o nome de mapeamento. Da mesma forma que nós temos o mapeamento da jornada dos usuários, que é uma atividade em que nós vamos mapear essa jornada, existe um mapeamento que nós fazemos no objeto que passa por esse processo. Uma vez que eu percebo, né, algum objeto e começo a estudar como utilizar ele, eu começo a experimentar ele, né, assim como um bebê começa a experimentar objetos, ele ocorre um mapeamento. Tá? Esse mapeamento, no dia a dia, quando lidamos com as coisas, ele é muito rápido, ele é natural. Até porque a memória é um fator muito importante nesse aspecto, então lançaram uma TV nova, um computador novo,
um notebook novo. Eu já usei notebooks na minha vida, eu já usei computador, já usei TVs, sabe? Então, não é que eu sei usar aquele novo, mas eu subtendo que ele vai funcionar mais ou menos como os que eu já conheço. Isso pode soar familiar do ponto de vista de regrinhas de usabilidade. Tem tudo a ver. Nós, como animais, né, mamíferos racionais e um pouco irracionais, nós dependemos muito das sinapses que nós criamos ao longo da vida, né? E o nosso cérebro, que é um bicho bem preguiçoso, ele lida e ele entende as coisas com base em relações. Ele cria relações. Então, quando eu digo, imagine uma bola, cada uma das pessoas que assistem o Patreon, cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo, pode imaginar uma bola diferente. Se eu disser que é uma bola de futebol, aí muda, né? Você vai pensar uma bola de futebol bem característica, que ainda assim será diferente. Mas é provável que, no primeiro momento que eu disse bola, talvez você não tivesse pensado nessa. Você tivesse pensado num círculo até, ou num balão, ou qualquer outra coisa que te traga memórias de bolas na sua vida, de alguma forma. Então, existem características positivas, negativas, não no sentido de ser bom ou ruim, mas que somam ou que excluem. E a forma como eu entendo isso, existe um processo de mapeamento que depende das minhas características culturais, cognitivas, demográficas, né, e educacionais. E eu estou separando, tá, cognitivos e educacionais, porque educação não necessariamente vai implicar numa melhor cognição. E tem um aspecto de memória que é muito importante, que é a forma como eu memorizo as coisas. E isso tudo essa feijoada de coisas vai me trazer esse drive de como eu mapeio as coisas intuitivamente. Então, quando alguém chega para você e diz, temos que fazer um app, um dashboard, ou qualquer um desses chavões famosos de hoje, bastante intuitivo, que é engraçado, né? O que a pessoa quer dizer com bastante intuitivo? Bom, você já pode resumir que tem esse significado, que ela tem que trazer esse processo de mapeamento, que é muito rápido, para o mais natural possível. E quando eu falo de mapeamento natural, é um mapeamento que, considerando essas características do teu público-alvo, que são as culturais, demográficas, uma média educacional, uma média cognitiva, você consegue até absorver a nível individual, e daí faremos testes, para entender se a pessoa tem uma facilidade natural de captar esse processo. O processo de entender, né, de forma rápida, de forma familiar, de forma natural, as affordances e as restrições que esse objeto novo, que eu nunca vi na vida, traz. Quando eu consigo fazer isso de forma intuitiva, eu consigo fazer isso naturalmente. O Norman traz um caso no livro, que é um caso de um fogão de 4 bocas, tradicional como pessoas têm em casa. Então você tem um fogão de 4 bocas comum, né? E é engraçado como a gente quase nunca sabe qual boca é acendida por cada um dos botões, né? Você vai girar um botão e é até muito comum a gente girar um e errar e depois desligar e ligar o correto, aquele que a gente queria. E ele traz um caso para tentar facilitar esse mapeamento natural, que é realocar essas bocas de uma forma que elas pareçam em sequência. Porque quando fôssemos enxergar, né, essa sequência, nós teremos uma sequência de bocas e depois uma sequência de botões. Então, através dessa associação, o meu cérebro entenderia que cada um dos botões em sequência seria relacionado a cada uma das bocas em sequência. Isso poderia tornar mais natural. Por que eu digo poderia e não é? Porque cabe teste.
tá? Não vou trazer isso como as verdades absolutas, então cabe teste. Mas vê que o desafio grande é que quando começamos a falar de produtos digitais e objetos complexos, a gente nunca vai estar 100% certo, porque a coisa não é tão simples quanto a boca de um fogão, né? Mas é muito importante ter em mente cada um desses conceitos e quando formos trabalhar nos produtos a partir de agora, temos em mente que tipo de affordances estou incluindo no meu produto, que tipo de restrições estou incluindo no meu produto. As pessoas conseguem intuitivamente mapear o funcionamento desse produto? Uma vez que temos mapeamentos naturais, conseguimos ser um pouco mais intuitivos, né? E acredito que esse processo de intuitividade de fácil entendimento, esse nível de familiaridade, ele será um item a mais quando tratamos de produtos que nós amamos, próximos, né? Porque aquele produto que a gente deseja usar, ele também é fácil de usar, ele não é difícil, ele não me incomoda, ele não me dá uma sensação de desamparo. E eu espero que com isso a gente consiga amarrar bem a discussão que estamos amadurecendo aqui. Como todos esses elementos, no final das contas, eles fazem parte de uma coisa só. E todos eles são importantes quando nós pensamos em um produto.